Eu assisti a um jogo hoje que o Flamengo não brilhou. Não foi bonito. Não foi aquele espetáculo que a gente espera, que a gente sonha, que a gente quer mostrar pro mundo e dizer olha só o que o meu time faz. Foi duro, foi travado, foi tenso do primeiro ao último minuto, bola perdida, sufoco. O Cruz Azul empatou quando parecia que a gente controlava, e por um momento aquele medo antigo voltou. Mas eu senti algo que não tem a ver com beleza, com encantamento, com show de bola. Eu senti grandeza silenciosa. Aquele tipo de força que não precisa gritar, que não precisa se exibir, que simplesmente está ali, presente, inevitável. E quando a Arrascaeta marcou o segundo gol e o jogo terminou, eu percebi algo que já sabia, mas que às vezes a gente esquece. O Flamengo não precisa brilhar para mostrar quem manda nas Américas. Ele só precisa estar lá. E estar lá, com essa camisa, com esse peso, com essa história, já é suficiente. Tem uma coisa estranha que acontece com a gente quando o Flamengo não joga bonito. A gente fica inquieto, nervoso, como se algo tivesse dado errado, como se estivéssemos traindo nossa própria identidade. Porque a gente se acostumou com o espetáculo. A gente cresceu ouvindo histórias de jogos mágicos. De noites onde o Flamengo não apenas venceu, mas encantou, onde cada toque de bola era poesia e cada gol era obra de arte. E quando o jogo é feio, quando é travado, quando é sofrido, uma parte de nós se incomoda, reclama, exige mais, porque a gente acha que ser Flamengo é sempre brilhar. Mas não. Hoje foi assim. Erros técnicos de ambos os lados, passes errados, jogadas interrompidas, aquele tipo de jogo onde nada flui, onde cada lance parece mais difícil do que deveria ser. E a gente sofre assistindo, porque não era o Flamengo que a gente imaginou, não era aquele time dominante que massacra o adversário. Era um Flamengo humano, real, lutando contra as próprias limitações e contra um adversário que veio acreditando, que não se intimidou, que jogou de igual para igual durante longos minutos. Eu vi torcedores em silêncio. Não aquele silêncio de contemplação, mas aquele silêncio de quem está prendendo a respiração. De quem tem medo de fazer barulho e quebrar o feitiço. De quem sabe que qualquer coisa pode acontecer e interessando. Gente com as mãos no rosto. Gente andando de um lado para o outro porque não consegue ficar parado quando a tensão é tanta. E percebi que esse sofrimento também é parte de ser Flamengo. Talvez seja até a parte mais verdadeira. Porque qualquer um sofre quando perde, mas sofrer quando está ganhando, sofrer mesmo caminhando para a vitória, porque o caminho até ela foi tortuoso demais, isso é coisa de quem ama de verdade. A gente tem essa ideia romântica de que grandes times sempre jogam bonito, que a grandeza está no toque de bola perfeito, no gol de placa, na jogada ensaiada que sai exatamente como planejado, e tem sua verdade nisso. O Flamengo já deu muitos espetáculos. Já fez o continente inteiro parar para assistir. Já jogou tão bem que até adversários aplaudiram. Mas a verdadeira grandeza não está só nisso. A verdadeira grandeza está em vencer quando não está jogando bonito. Em impor respeito mesmo quando o futebol não está fluindo. Em fazer o adversário ter medo não do que você está mostrando naquele dia, mas do que você representa, do que você carrega, do peso histórico que vem com aquela camisa. Hoje o Flamengo não encantou, mas venceu. E venceu porque tem algo que vai além do talento individual, além da inspiração do momento. Tem experiência, tem história, tem essa coisa intangível que faz com que, mesmo nos jogos difíceis, você sinta que no final vai dar certo. Não por arrogância, não por subestimar ninguém, mas por memória, por já ter visto isso antes. Por saber que esse clube tem o dom de encontrar soluções quando parece não haver nenhuma, o Flamengo não precisa encantar para se impor, só precisa entrar em campo. Porque a camisa por si só já diz tudo. Já conta uma história de décadas de conquistas, de títulos continentais, de noites mágicas espalhadas pela história do futebol sul-americano. O adversário olha para aquele escudo e sabe que está enfrentando algo maior que 11 jogadores. Está enfrentando uma instituição, uma tradição, um clube que já provou inúmeras vezes que sabe vencer, que sabe sofrer quando precisa, que não desiste nunca, que encontra caminho mesmo quando parece não haver caminho nenhum. Eu imagino a cena, uma família reunida na sala, televisão ligada, todos em silêncio, o pai na ponta do sofá em copas do relaxer, a mãe com as mãos entrelaçadas, nervosa, o filho checando o celular compulsivamente mesmo tendo a TV na frente, todos presos naquele momento, naquele jogo que não está sendo bonito, mas que importa mais do que qualquer coisa. E quando o Cruz Azul empata, quando aquele gol sai e de repente tudo volta a ser incerto, todos sentem o mesmo aperto no peito. Aquele medo, aquela sensação de que talvez não seja nossa noite. Imagino o torcedor no trabalho, tentando fingir que está focado, que está produzindo, que está presente mentalmente, mas não está. Está checando o placar escondido. Está com um fone no ouvido tentando acompanhar. Está mandando mensagens frenéticas no grupo de amigos, todos na mesma situação, todos fingindo normalidade enquanto por dentro estão vivendo cada segundo daquele jogo,
como se fosse questão de vida ou morte. E quando o empate acontece, as mensagens explodem. Não acredito, não pode ser, vamos virar, confia. Imagino o silêncio da sala quando o segundo tempo começa ainda empatado. Aquele silêncio pesado, denso, onde ninguém fala porque não há nada a dizer que já não esteja sendo sentido por todos. Onde o único som é o da transmissão e a respiração pesada de quem está sofrendo junto. E nesse silêncio há uma comunhão, uma conexão profunda entre todos que estão vivendo aquilo ao mesmo tempo, espalhados por casas diferentes, cidades diferentes, países diferentes, mas unidos pela mesma angústia, pela mesma esperança, pelo mesmo amor a esse clube, que consegue fazer a gente sentir tudo isso com tanta intensidade. E então Cebolinha entra. E Plata entra e o jogo muda. Não completamente, não de forma óbvia, mas muda. O Flamengo empurra o adversário para trás, cria pressão. E quando Plata quase marca aquele gol de fora da área, quando a bola passa perto do ângulo, todo mundo sente. O gol tá vindo. Tá maduro. É questão de tempo. E no lance seguinte, Arrascaeta recebe de Cebolinha invade aérea, tenta o passe, a bola volta e ele faz aquela cobertura. E mesmo quando a defesa tenta tirar, quando o Piovi põe a mão, a tecnologia confirma, entrou e o grito explode. Finalmente explode, toda aquela tensão acumulada durante mais de 70 minutos sai de uma vez. É alívio, é alegria, é a confirmação de que sim, mais uma vez conseguimos. Hoje o Flamengo ganhou mais que um jogo. Ganhou o Derby das Américas. Mas Yuma ataca mais uma medalha. Mais um troféu que entra para a vitrine já cheia de conquistas continentais. E enquanto os jogadores levantavam aquele troféu no estádio em Doha, eu pensei, isso é o que significa mandar nas Américas. Não é apenas ganhar títulos. É ganhar sempre. É estar sempre ali, sempre competindo, sempre vencendo ou pelo menos sempre brigando até o último segundo para vencer. Mandar nas Américas é ter a maior torcida. É lotar estádios onde quer que você vá. É transformar cidades inteiras em território rubro-negro quando o time viaja. É ver caravanas saindo de todos os estados, milhares de pessoas atravessando o país inteiro só para estar presente, só para fazer parte, só para gritar junto. É fazer com que mesmo quando joga do outro lado do mundo, em Doha, no Catar, a torcida apareça. Sempre aparece. Porque ser Flamengo é identidade global, é paixão que atravessa oceanos. E tem o peso emocional disso tudo. Tem o fato de que quando você veste vermelho e preto, você não está apenas torcendo para um time. Você está fazendo parte de algo que tem um século de história, que atravessa gerações, que conecta avós, pais, filhos e netos através de memórias compartilhadas e emoções vividas juntos. Você está fazendo parte de uma nação que existe além da geografia, que funciona além da lógica, que se mantém unida não por conveniência, mas por amor verdadeiro e inabalável. E hoje, quando o jogo terminou, quando a classificação veio, quando mais uma taça foi levantada, a mensagem ficou clara. O Flamengo continua mandando. Não porque jogou bonito, não porque encantou, mas porque quando precisou, encontrou o caminho. Porque quando o jogo ficou difícil, não desistiu. Porque tem Arrascaeta, tem Cebolinha, tem jogadores que sabem o peso da camisa que vestem e que nos momentos decisivos aparecem. Sempre aparecem. Deixa eu te contar como foi. O Cruz Azul começou bem, trocando passes, tentando controlar o ritmo, evitando que o Flamengo fizesse aquilo que sabe fazer melhor. Transições rápidas, contra-ataques letais. Mas eles erravam. Erravam muito na saída de bola. E num desses erros, aos 14 minutos, a bola sobrou limpa para Arrascaeta dentro da área. Ele não pensou duas vezes. Driblou o goleiro e abriu o placar. E por um momento parecia que seria fácil. Mas não foi. O Flamengo não conseguiu impor o domínio esperado. E o Cruz Azul foi crescendo. Aparecendo mais, criando chances, levando perigo principalmente pelo lado esquerdo, com o Rotondi incomodando. E aos 43 do primeiro tempo o empate veio num erro nosso. Pulgar se atrapalhou, a bola sobrou para Jorge Sanchez e ele bateu de primeira forte no canto, gol bonito. Gol que doeu. Porque não era para estar empatado, porque a gente tinha começado na frente, porque tudo parecia sob controle até não estar mais. O intervalo foi tenso, aqueles 15 minutos onde você não sabe o que pensar, o que sentir. Se continua confiante ou se começa a preparar o coração para a decepção. E quando o segundo tempo começou, o jogo seguia equilibrado. Franco, aberto, perigoso para os dois lados. Até que Felipe Luiz mexeu. Colocou Cebolinha, colocou Plata e o jogo mudou. O Flamengo empurrou o Cruz Azul para trás. Criou pressão. E quando o Plata quase marcou aquele golaço de fora da área quando a bola passou raspando o ângulo, eu senti... tá vindo. No lance seguinte, Cebolinha deu passe perfeito para Arrascaeta, que invadiu a área com liberdade, tentou o passe para Bruno Henrique, a defesa cortou mal. A bola voltou e ele fez aquela cobertura delicada. Piovi tentou tirar em cima da linha, mas a tecnologia não mentiu.
Tinha entrado 2-1. E dessa vez, não ia ter empate de novo. Dessa vez o Flamengo segurou. Sofreu, mas segurou. E quando o apito final veio junto a certeza. Estamos nas semifinais. E mais que isso, estamos vivos na briga pelo título mundial. O Flamengo não manda nas Américas por causa de um jogo. Não é um resultado específico que define essa posição. É a soma. É a constância. É a capacidade de estar sempre ali, sempre presente, sempre competindo. É a torcida que não desiste, que não diminui, que não silencia mesmo nos momentos mais difíceis. É a história que se escreve não em capítulos isolados, mas em volume completo, onde cada título é apenas mais uma página de um livro que começou há muito tempo e que continuará sendo escrito por gerações futuras. Hoje foi mais uma página. Não foi a mais bonita. Não foi aquela que a gente vai contar para os netos com lágrimas de emoção pela beleza do futebol apresentado. Foi aquela página que a gente conta com orgulho pela resistência, pela capacidade de sofrer e mesmo assim vencer. Pela prova de que ser grande não é apenas brilhar nos dias fáceis. Ser grande é também isso. É vencer feio quando não dá para vencer bonito. É ter jogadores como Arrascaeta, que em seu melhor ano pelo clube, com 25 gols e 18 assistências, continua aparecendo quando mais importa. É ter banco de reservas, que muda jogos. É ter treinador que sabe a hora de mexer. É ter estrutura, é ter mentalidade vencedora, é ter tudo que separa clubes comuns de clubes gigantes. E nós que amamos esse clube, que vivemos cada jogo como se fosse o mais importante da nossa vida, que sofremos e celebramos com intensidade que às vezes nem nós mesmos compreendemos completamente. Nós sabemos disso. Sabemos que ser Flamengo é mais que assistir jogos bonitos. É carregar identidade. É fazer parte de nação. É pertencer a algo que nos conecta com milhões de outras pessoas que nunca conheceremos pessoalmente, mas com quem compartilhamos vínculo profundo e permanente. O Flamengo não precisa brilhar para mostrar quem manda nas Américas, porque o Flamengo já é brilho, já é grandeza, já é referência. E hoje, mais uma vez, mesmo sem encantar, sem jogar bonito, sem fazer espetáculo, o recado foi dado, não com palavras, não com show, mas com resultado, com classificação, com mais uma taça levantada, com a presença constante e inevitável de quem sabe quem é e não precisa provar para ninguém. Se você sentiu isso também, se você viveu hoje essa mesma montanha-russa de emoções, se você entende que ser Flamengo é isso, sofrer, resistir, vencer mesmo quando não é bonito, então você já sabe, ser Flamengo é outra coisa. É algo que não se explica, apenas se sente. E quem sente sabe. Estamos nas semifinais, estamos vivos. E enquanto estivermos, vamos continuar acreditando. Porque é isso que a gente faz. É isso que a gente sempre fizemos. É isso que a gente sempre fará.